que vos fala, Gentil. Hoje, podcast Mais Que Fome especial. Especial porque hoje nós vamos abordar um tema novo. Você que está seguindo o nosso podcast lá no Spotify ou no Anchor, você pode ter percebido que lá nós temos uma série exclusiva para quem tem delivery, tá? Com 5 principais erros e formas de como você pode corrigir isso. E agora nós vamos começar a nossa versão online, que vai ficar disponível lá no YouTube, para que você possa sempre buscar lá o conteúdo de maneira didática, prática, e a gente possa bater esse papo super legal. Bom, pessoal, hoje aconteceu uma coisa. Além de eu gravar o podcast, né, a gente não vive de luz, né? Então hoje eu gravo o podcast, eu também tenho um e-book disponível à disposição. Eu tenho um site chamado Grupo Sorte Fácil, que a gente organiza bolões para participação na loteria e assim por diante. Mas o meu foco principal está sendo desenvolver o conteúdo aqui para o Mais Que Fome, tá? E eu comecei esse conteúdo em função da minha experiência no setor e também por eu ter vivenciado aí delivery, atendimento presencial e conhecer um pouquinho, né, desse meio. Bom, gente, e é sempre bacana a gente poder recorrer a ideias, né? Trocar ideia, conversar, isso é super válido. Se você se isola, se você não tem esse tipo de conversa hoje, seja com seu concorrente, com amigos, com pessoas envolvidas no mercado, se você não busca informação, você vai ficando um pouquinho atrasado. Hoje eu tive a experiência que foi a seguinte: fui participar de uma entrevista, né? Vi um anúncio na internet, no meu Instagram, e também estava no Facebook. Eu falei, bom, vou lá participar porque, enfim, vagas em aberto, né? Só que eu já fiquei meio desconfortável assim de sair de casa em função de toda a crise, né, pandemia e etc, né? Você acaba querendo ali agregar, né, para não contaminação e tal. Mas eu falei, bom, preciso do trabalho para conciliar com o meu podcast, vamos tentar, né? Imprimi o currículo, 9 horas da manhã, era no estabelecimento aqui em Santos, e quando eu cheguei lá tinha muita gente na fila, mas muita gente mesmo. E por que tinha tanta gente na fila? Pelo formato do anúncio, né? Foi simplesmente divulgado que havia umas vagas em aberto, quem tivesse interesse, entrevista a partir das 9 horas, numa rua X. Eu não fiquei até o final da entrevista, tá? A fila estava muito grande, tinha umas 60 pessoas, eu acho que na minha frente. Eu cheguei, era 20 para as 9, antes do horário ali de início, né? E bati o olho, vi que tinha uma pessoa só entrevistando. Então, 60 pessoas, se cada uma ficasse 10 minutos na fila, no final ali iam dar 600 minutos, enfim. Fazendo a continha aí, são 5 horas, né? O cara entrevistando, um atrás do outro, né? Contabilizando que ele fique 10 minutos. Pode ser menos, pode ser mais, depende da conversa que você vai desenvolver com a pessoa. E aí eu falei assim, bom, não vou ficar aqui na fila, tem muita gente, já mandei o meu currículo também pelo e-mail da empresa, também pelas redes sociais e tal. Depois, caso eles não encontrem o perfil, eles podem fazer contato e agendar de alguma outra forma. Mas eu voltei para casa pensando a respeito disso. Diante de toda essa questão, né, que a gente vive hoje, Covid, isolamento, né, você ter horários para abrir o comércio e tudo mais, não é convencional você fazer o seu processo de seleção da maneira que se fazia antigamente, tá? E por que da maneira que se fazia antigamente? É muito difícil você conseguir profissional qualificado. E o que eu digo qualificado não significa apenas com relação à formação, mas qualificado com experiência, também com critérios, né, que se encaixem dentro do perfil da tua empresa, daquilo que você procura. E qual que seria a melhor maneira de você poder fazer um processo de seleção hoje, tá? Trazendo o seu processo de seleção para o modelo que é pedido.
inclusive para que você faça posteriormente também dessa forma. Por quê? É interessante você remodular esse seu processo, tá? Não fazer dessa maneira convencional, anunciar a vaga, juntar gente e tal. Porque você vai economizar tempo, tá bom? Normalmente, empresas menores, familiares e assim por diante, existe o costume de você divulgar no Facebook, no Instagram, você divulgar pelo WhatsApp, você fazer um anúncio no jornal e assim por diante. E imagina a quantidade de pessoas que estão sem trabalho hoje, procurando algum tipo de oportunidade, que se sentem ali motivadas por um anúncio, com uma proposta de salário, etc. Poxa vida, isso pode ser magnífico, mas aí acaba se tornando um problema. Porque se você não dimensionar bem, você vai ter um processo de seleção completamente desgastante, relacionado a tempo, tá? Imagina você entrevistar 60 pessoas, né? Pela primeira vez vendo o currículo, a pessoa entrega o currículo, você olha, você tem que ler o currículo e trocar uma ideia com ela a respeito das experiências dela e tudo mais, né? Se você tiver 50 pessoas na fila e você passa 10 minutos, são 500 minutos. Uma hora tem 60, gente. Faz 500 minutos aí, dão mais de 4 horas você entrevistando. Vai chegar um momento que você, entrevistador, né, já não vai ter mais aquele gás, aquele ímpeto, talvez, do começo lá das entrevistas, né? E às vezes você pode deixar escapar uma pessoa potencial por cansaço. Às vezes as pessoas que estavam na fila, que demoraram, foram embora, também não foram aproveitadas. Você expôs a sua marca, o teu negócio, a um posicionamento negativo frente a todos os demais que estão aí nas redes sociais, né, para aproveitar desse momento e ainda te fazer crítica e tal. Então, qual que seria a melhor maneira? Gente, tudo está online, né? O teu pedido está online, teu cliente está online, os teus processos também têm que estar online. Mas, gentil, meu site não tem espaço, eu recebo currículo via e-mail, como que eu vou fazer para poder criar algum tipo de ferramenta que me auxilie gratuitamente? Gente, planilha, tá? Planilha. E mais específico ainda, se você tiver um computador com internet, que eu acredito que tenha, ok? Você vai usar uma ferramenta chamada Formulário do Google, tá? É gratuito, você vai formular as perguntas e você vai disponibilizar esse link dentro da sua rede social, do seu WhatsApp, dentro do seu Facebook, do seu LinkedIn, do seu site, que seja. Toda vez que você fizer um processo de seleção, você precisa, pelo menos, ter em mente o seguinte: eu preciso de um colaborador X para a minha função X. Então ele tem que ter determinadas características que eu gostaria. E não se pegue só em características. Por exemplo, você precisa de um chapeiro. O chapeiro precisa virar um hambúrguer. Não é só isso, né? Você precisa de um cara que entenda do tempo de cozimento, um cara que tenha um critério maior com relação à qualidade. Você precisa de um cara que entenda de receita, que entenda de ficha técnica. Então, assim, tem uma série de questões, por mais simples que seja, né, o cargo em si, que você vai precisar, né, colocar dentro do seu escopo da vaga, para aí você começar a filtrar. E por que eu digo filtrar, gente? Lá no formulário, você vai colocar as informações básicas de contato que você precisa: nome, e-mail, telefone, endereço, tá? Isso é padrão, tem que ter lá. Nome, e-mail, telefone, endereço. Se você quiser, você pode colocar data de nascimento ou idade, pode se aprofundar mais nas perguntas iniciais, se é a pessoa, relacionamento, se é solteiro, se é casado, se tem filho, se não tem, enfim. Você pode fazer uma base para você ter um perfil generalizado de quem está respondendo aquilo. Sequencialmente, você vai falar sobre a vaga, né? Então você vai dizer lá, carga horária, isso tudo online, sem você ter que trocar uma ideia com o cara antes, tá? Então você vai falar sobre a vaga, sobre o tempo, sobre remuneração, folga, etc. Isso você também já tem descrito dentro do teu escopo da vaga. E você pode aplicar testes, tá?
Por que aplicar testes? Que é a maneira de você, já no online, conseguir filtrar quem realmente tem uma determinada capacidade, tá? Capacitação para estar contigo. Imagina você contratar um chapeiro, por exemplo, que é um cara para ficar na tua chapa ali, cuidar dos teus lanches e assim por diante. E você pode colocar na pergunta uma pergunta básica, né? Coloca exemplo, tá? Lista todos os itens que são essenciais para que um chapeiro trabalhe, ou ainda para que o chapeiro trabalhe na sua empresa, os itens essenciais que você tem. Mescle com outros itens não essenciais. Peça para que ele, dentro do formulário, liste o que ele acha de essencial daquela sua lista, de indicar, certo? Veja quem tem, né, uma maior afinidade com o assunto, né, quem denota conhecimento. Depois que você tiver todos esses dados coletados, você pode colocar uma opção para o cara mandar o e-mail, mandar o currículo por e-mail também, para complementar, não tem problema. Descreva o teu cargo aqui para ver como que o cara escreve, para ver o nível de entendimento dele dessa questão técnica da coisa, porque nem sempre você vai estar ali para dar uma orientação. Às vezes, você só vai ter uma receita e você vai falar assim, eu preciso que você prepare essa receita, ou que você crie uma receita, né? Então, como que é a ordem lógica dessa pessoa que está lá para trabalhar para você? No atendimento, a mesma coisa. A pessoa tem que saber o mínimo de interpretação, tem que saber o mínimo de escrever algo, né? De responder. E você vai conseguir ter isso de maneira antecipada, antes da entrevista pessoal, através do teu formulário online. Gente, eu não sei como fazer o formulário online, tá? Você pode pegar a orientação no link que eu vou deixar aqui embaixo, já com o modelo de formulário, por exemplo, ou você pode também na central de ajuda do Google, do próprio Google, que está aí de graça para você, e checar como você monta o seu formulário. Se você precisar de ajuda, manda um e-mail para mim, que eu até te ajudo a criar o teu formulário. A gente até faz junto o teu formulário para você poder deixar isso como padrão, tá? E aí você só vai alterar de acordo com as vagas que você tiver. Você pode até mesmo já deixar esses formulários padronizados para todas as vagas que você tem. E quando surgir a necessidade, você disponibiliza ele online para que o pessoal vá lá, clique no link, preencha o cadastro e aí você aplica os filtros necessários, tá? E por que a aplicação dos filtros? Gentil, pelo amor de Deus, eu não sei mexer com o negócio. Gente, vem tudo tabelado. A partir do momento que você coloca essas perguntas básicas, você já pode, inclusive, ter uma avaliação de quem você... Vamos supor que você quisesse só por endereço. Eu quero pessoas que residam aqui muito perto do trabalho para que não tenham problema com locomoção. Então, você vai aplicar um filtro para as pessoas que estiverem ali, né, dentro daquele seu campo de localização. Eu gosto de trabalhar com jovens. Eu preciso de pessoas com idade de X a Y. Eu quero trabalhar com pessoas que têm experiência acima de 3 anos dentro dessa função que eu desejo. E assim por diante. Então, a partir do filtro você vai segmentando e vai reduzindo a sua lista, né, de captação para a sua entrevista presencial. E perceba o seguinte, a partir do momento que você filtra as vagas, tá, você já vai ter ali um resumo das pessoas, né, dos possíveis novos colaboradores que vão estar aí contigo na entrevista. E o que você vai fazer com essa informação? Vai guardar na gaveta e deixar que o cara traga o currículo e comece tudo de novo? Não, você não selecionou? De uma lista de 100, você não selecionou 10 pessoas? Então você vai fazer o contato, vai mandar um e-mail, vai mandar um WhatsApp, vai ligar para essa pessoa, vai falar que ela foi pré-selecionada, né? E vai agendar um horário, gente. Agendar um horário. Você não vai chamar todo mundo 2 da tarde para fazer a entrevista com você. Você não vai atender todo mundo às 2. Então, pega um dia da semana, reserve 1 hora do seu tempo e agende 2 ou 3 em horários pré-definidos. Liga pro cara e fala, olha, fulano, na quarta-feira, às 2h15, ou manda um e-mail, enfim, às 2h15, entrevista pessoal aqui, você foi pré-selecionado através do
do nosso formulário, eu tenho uma entrevista aqui com uma oportunidade, quero conhecer você, 2h15, fechado? Não é 2h10 nem 2h20, 2h15. 2h15 você está lá aguardando o cara. Simples, o cara chegou atrasado, desculpa, obrigado, eu já tenho um horário agendado. Dessa forma que você deve agir, porque só assim que você vai mostrar que você tem competência suficiente para fazer um processo de seleção de maneira adequada, ajustada ao que é pedido hoje. Inclusive, isso já deveria ser uma ferramenta que você utilizasse aí há algum tempo, tá? Então, se você não usa ainda, não tem problema. A gente reformula o teu processo para que você seja eficiente. E imagina, para você, o quanto será libertador não ter que ficar sentado durante 2, 3 horas entrevistando gente sem você nem saber de onde veio. Porque antecipadamente você já filtrou aquilo. Então você vai no que é certo, no que você viu de eficiente e que atenda às expectativas daquela vaga em si. Com a entrevista pessoal, você vai ser muito mais focado. Você vai conversar daquilo que você acha interessante. Então pega os pontos do currículo do cara, que ele já deixou para você no formulário online, e alguma coisa te despertou interesse ou te deixou curioso, com anotação em mãos, frente ao cara, dentro do horário, seja conciso ali na tua pergunta, extraia a informação que você precisa, para que você tenha uma avaliação 100%. Olha, eu quero esse profissional aqui, por isso, isso e isso. Então, pessoal, a única maneira de você transformar o seu processo de seleção num processo eficiente e eficaz é realmente você se precaver, se antecipar a todo esse transtorno que você teria de entrevistar pessoas e pessoas e pessoas numa fila, tá? Isso ficou para trás. Então, primeiro, aplique os testes básicos, tá? Aplique os seus filtros. A partir desse momento, agende um horário em específico com esse candidato e chame ele para uma conversa. Você vai economizar o seu tempo, vai economizar o tempo dele, vai economizar energia, enfim, vai transformar o teu processo de seleção num processo muito mais assertivo, porque você vai ter realmente condições de identificar naquele cara que já foi pré-selecionado se ele realmente tem capacidade e se ele atende de fato o que é proposto pela vaga. Fechado? Então, pessoal, é isso. Vou deixar um link aqui com dicas. E se vocês tiverem dificuldade de utilizar o Google Formulário, depois deixa aqui algum comentário no vídeo, fechado, que a gente troca uma ideia e eu acompanho você, faço um passo a passo. A gente pode fazer, de repente, uma chamada em vídeo, eu te ajudo aí a fazer o teu formulário. Fechado? Bom, um abraço, fiquem bem, espero que essa dica tenha sido valiosa para você que está à frente de um negócio. Se você não utilizava ainda algum meio eletrônico de fazer isso, saiba que está disponível, é gratuito, gente. O formulário do Google é gratuito. Então aproveita essa dica, implementa no seu negócio, vai dar um pouquinho de trabalho talvez no começo, mas depois é só replicar. Fechado? Espero que tenha colaborado com o teu negócio. Deixa um like no vídeo, tá? Esse é mais um episódio do Mais Que Fome, agora no YouTube, para você que tem mais que fome de vencer. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.